Ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o consultor em contas públicas, Raul Veloso, que vai nos ajudar a entender aí como é que está essa equação e quais serão os benefícios dessas propostas que estão na mesa relacionadas ao ICMS. Professor Raul Veloso, quem tem razão na história, Paulo Guedes ou Jair Bolsonaro, hein? Bom dia para o senhor. Bom dia. Eu tenho minhas dúvidas se qualquer um deles tenha razão. O que está faltando, e isso é que nós deveríamos cobrar deles, é que eles têm de indicar um preço do combustível. Esse é um combustível comercializado internacionalmente, que tem cotação de preço lá fora, preço de tendência, média disso, média daquilo. Eles têm de informar qual é o preço de referência que eles estão botando na mão para tomar qualquer outra decisão do combustível. O preço do combustível é que está faltando. Qual é o preço que eles consideram que é o preço farol ou de referência? Porque todos os preços, especialmente daqueles itens que são comercializados internacionalmente, têm essa referência, para que quando a gente praticar qualquer alteração aqui, seja explicado à população por que o preço aqui está diferente do preço de referência. Mas sem saber qual é o preço de referência que eles estão considerando, isso fica impossível. Ou seja, eles não estão abrindo o jogo. A partir desse preço, a gente pode olhar qualquer pessoa e verificar se a redução que eles estão pedindo aos governadores de tributação é para levar em que direção relativamente a esse preço de referência? Porque esse é que é o preço correto. Então, nós vamos estar longe de que forma em comparação com o preço de referência. A partir daí é que ele pode chegar e dizer, olha, como eu quero praticar um preço aqui dentro, que seja um determinado percentual do preço de referência que o Brasil considera correto, eu preciso agora, para viabilizá-lo, para chegar nele, reduzir tributação. Até aí, perfeito. Aí é que vem a última parte, que é o seguinte: e quem vai bancar essa volta ao preço de referência? Os governadores, os estados, eles vivem permanentemente apertados financeiramente. Então, isso de jogar o peso do custo dessa coisa de mexer com o preço do combustível para cima deles é um equívoco. Eles não têm a obrigação de fazer isso. Eles têm lá o sistema deles e eles, na hora que precisam, eles chegam com o pires na mão na União e, normalmente, eles levam um não ou recebem missões quase impossíveis para se adaptar às circunstâncias. Quem emite moeda é a União. Ela é a que pode fazer o que quiser, ainda que ela tenha de explicar antes à sociedade o que está fazendo. Essa coisa de que preço, onde ela quer chegar. Por que ele é o preço de referência? Como ele foi calculado? Por que é preciso chegar lá? Aí, chegar e culpar os governadores ou pedir que eles façam uma adesão a esse esforço, isso para mim é desvio de função. O governador tem de tributar como sempre tributou e bancar as suas despesas e fazer a sua parte no jogo político. Agora, ficar sendo responsabilizado por ajustar o preço que está sendo praticado hoje através dos seus impostos, isso para mim não faz nenhum sentido. Eu resistiria até o fim. A União que faça o que é necessário dentro da sua área de atuação e não os governadores. Por que eles vão ser o elemento que trará os preços praticados para algum preço de referência com que eles estão trabalhando no âmbito federal e não revelam a ninguém qual é o preço onde eles querem chegar? Isso tem de ser dito com muita clareza e para as pessoas pensarem realmente, bom, para chegar lá ele tem também de dizer os caminhos que existem.
Não é só chegar e dizer, o governador tem que fazer a sua parte. O governador não tem nada a ver com isso. Eles têm que cobrar os impostos que eles cobram e realizar as missões que lhes cabem realizar. É Professor, isso. Eu acho que estão errando nisso. deixa eu fazer aqui o papel, então, do outro lado, não é? O que o governo federal diz é o seguinte: vocês, governos estaduais, têm uma arrecadação de ICMS sobre combustíveis hoje maior do que ela era antes da alta dos preços. Portanto, há um dinheiro a mais nos cofres estaduais. Reduzam esse ICMS e, se houver perda de arrecadação, eu, governo federal, compenso vocês, estados. Onde é que está a falha nesse raciocínio? A falha é a seguinte: para dizer que o preço que está sendo praticado é um preço equivocado, eles têm de dizer qual é o preço certo, que é o tal preço de referência que eu falei. Mas eles não dizem. Como é que nós vamos aceitar que o que ele está dizendo é verdadeiro? Isso é o primeiro ponto. Ele tem de revelar. E por que jogar o ônus disso em cima dos estados, se eles têm uma montanha de instrumentos para fazer isso? Então, eu acho que isso aí, eu diria que tem cheiro de desvio de função. Essa função não é dos governadores. Na hora que os governadores, os estados, sofrerem algum tipo de choque ou alguma perda, se eles forem pedir o governo federal, normalmente eles batem na porta e o governo federal diz, não, isso aí não é conosco, nós não vamos fazer, você se ajuste por lá. A diferença de capacidade de atuar entre a União e os governos estaduais é muito grande. Então, não tem por que jogar essa pressão sobre eles. Revele o preço que você considera o preço correto. Aí, depois, eu, se fosse governador, diria, depois nós vamos conversar para saber se é só mexendo com o meu lado que vai nos levar para esse preço que você tem de justificar antes de praticá-lo. Eles não fazem nada disso, apenas dizem que chegou a hora, essa choradeira sem sentido, chegou a hora dos governadores darem sua contribuição. Eles não têm que dar sua contribuição a isso de jeito nenhum. Eles têm de fazer a sua tarefa, a sua missão, dentro dos seus limites, e eles não têm como afetar esse preço de fora. Então, não é problema deles. Hoje está assim e o ICMS fica de um certo jeito, amanhã está assado e o ICMS fica de outro jeito. Isso não é função de um ente, eu vou chamar aqui, é duro dizer isso, secundário da federação, que recebe mais, vamos dizer assim, impactos das coisas que a União faz do que o contrário. É uma distorção muito grande ficar jogando a culpa neles. É que eles não querem pagar nenhum ônus. Professor, qual é esse preço hoje? O senhor sabe, para contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes? Ou o senhor tem ideia de qual deveria ser aí pelos seus estudos, pelo senhor que acompanha esse assunto das contas públicas? Vou lhe dizer, eu não vou te dar o número exato, porque dá trabalho calcular, eu não tenho equipe para isso, e não é minha função ou obrigação explicitar esse preço. Eu posso dizer a direção, é um preço médio praticado lá fora, em dólar, colocado aqui dentro, quer dizer, considerando em cima disso o frete. Esse preço médio tem que ser um preço de tendência, que é o que nós chamamos custo de oportunidade. Ele reflete o que o país, quando adquire esse produto, está deixando a um preço mais alto, está deixando de obter em condições sustentáveis, que é uma média de um período relativamente longo, medida em dólar e posto aqui com frete e tudo. Esse é que é o preço que nós temos de ter. Isso aí tinha de estar um quadro escrito em grandes números na sala do Paulo Guedes e ele chamar os repórteres, vocês, e dizer, o preço é esse. Esse é o preço onde eu quero chegar. Depois eu explico como eu calculei. Mas é um preço médio
de tendência sustentável lá fora que sirva de referência para nós fixarmos os preços aqui dentro. Vamos supor que esse preço que eles estão querendo, com a redução do imposto, seja um preço muito mais baixo que esse. Isso é falso. Se ele for mais baixo, está cheirando a populismo eleitoral, que eles estão querendo que os governadores paguem a conta para reduzir a um valor muito abaixo do preço onde deveria estar e, a partir daí, se beneficiarem de terem sido os bonzinhos que reduziram o custo para as pessoas. Para as pessoas não interessa isso, porque se o preço não é sustentável, não serve. Porque amanhã, daqui a outro dia, ela vai ter de voltar ao preço sustentável. Professor? Porque neste momento agora, por causa de eleições, não é assim, está mal conduzido. Professor Raul Veloso, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, falando sobre essa questão envolvendo impostos sobre os combustíveis. Ontem, nesse mesmo horário, professor, nós entrevistamos o senador Fernando Bezerra. Ele é o autor do projeto que mexe com o ICMS, diz que toda essa... são vários projetos, não é? Porque tem um para diesel, um para etanol, um para gasolina, e diz que esses projetos devem ser votados no Senado, no máximo até a semana depois do feriado. O argumento dele é o seguinte: nós vivemos um momento de exceção em relação ao preço do combustível no mundo por causa da guerra Rússia-Ucrânia, pandemia, etc. Outros países já fizeram esse instrumento de redução de impostos por um tempo determinado para minimizar o impacto dessa alta sobre as suas populações e o Brasil quer fazer a mesma coisa. Esse caminho de reduzir imposto para reduzir também o preço de diesel, gasolina e álcool e segurar um pouco a inflação, o senhor não acha que é viável? Eu acho que não deveria ser viável, porque nós estamos correndo o risco de caminhar por um valor errado desse preço e nós vamos nos arrepender mais adiante de ter feito isso. É preciso, esse é o problema do setor público. Não é o setor público errar porque não sabe, é ele errar porque ele não explica a população. Isso tem de ser explicado. Professor, e qual é o caminho que o senhor enxerga, então? Existe alguma possibilidade de ação dos governos para minimizar o impacto dessa alta internacional do preço dos combustíveis aqui no nosso país? Existe. A União, ela tem capacidade de emitir moeda, tem capacidade de obter os recursos e ela pode fazer isso na hora que ela quiser. O que ela não quer é pagar o preço de fazer isso. Quer que os governadores, no fundo, isso não está dito, absorvam o ônus dessa prática de preços que nós não sabemos se é um preço bem calculado ou não. Ele tem de representar o custo da melhor alternativa para as pessoas que habitam este país. E isso tem de ser mostrado. O resto é implementar, mas aí por que os governadores vão reduzir drasticamente sua arrecadação e colocar em risco a qualidade das políticas que ele executa para satisfazer o desejo do que a gente não sabe direito o que é. Eu, se fosse os governadores, eu diria assim, escuta, tudo bem, eu vou discutir com você, mas primeiro me mostra onde você quer chegar. Você não acha que isso é o mínimo que poderia ter sido feito? Não adianta o Bezerra choramingar que está procurando fazer o que outros países fizeram. Olha, vocês não sabem. Se eles não sabem ou não querem nem explicar aonde que eles estão querendo chegar nesse preço, como é que eles sabem com essa segurança que o resto do mundo simplesmente está fazendo a mesma coisa, etc, etc, etc. Não tem sentido. Tem de explicar. Não adianta ficar jogando esses balões de ensaio, tentando trazer a população para o seu lado e contra as administrações estaduais, sem mostrar direitinho o porquê está fazendo. Tem que fazer a conta, chamar alguém para explicar. Eu não vou dar essa explicação, porque eu não tenho as informações, mas é algo simples. Você pega o preço em dólar, calcula a média dos últimos anos, bota o frete para chegar aqui, aí eu tenho
o custo de oportunidade medido da melhor forma que der para fazer isso. Esta é a referência. Por quê? Porque aí é aquilo que eu disse. Supõe que eles estão querendo chegar num preço muito abaixo. Aí eu responderia, se fosse governador, então você está só querendo ficar bonzinho com a população e eu é que sou o vilão nessa história? É isso que não está sendo feito direito. Não adianta culpar. De repente, o dia a dia do governo é culpar os governadores por uma tarefa, uma definição, uma providência que não é deles. Eles não têm que fazer. Do mesmo jeito que quando os preços caem e a arrecadação deles caem, eles, se quiserem aumentar a alíquota e dependerem da União, a União não iria dar essa colher de chá de jeito nenhum. Enfim, o que eu estou dizendo é isso. Tem de proceder direito, explicar, porque vamos supor, primeiro, se esse cálculo der um preço muito abaixo do preço correto. Ora, isso é populismo eleitoral que eles estão querendo induzir os governadores a fazer para depois dizer, eu que consegui isso. Vamos supor que ele fique bem acima do preço de referência. Aí fica até uma coisa razoável pensar em reduzir esse preço, porque ele está demasiadamente elevado. Mas isso não precisa ser feito pelo ICMS, pela redução do ICMS. O responsável pela fixação desse preço é a União. Ela usa os seus instrumentos e, na hora que o preço baixar, a arrecadação que ela está dizendo que é muito alta, que os estados estão fazendo, desce naturalmente. Mas ela que tem que tomar a iniciativa, pagar o ônus de implementar a política antes de dizer, Estado, faça isso. Não dá, né? Professor Raul Veloso, especialista em contas públicas, obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Ok, muito obrigado. Até a próxima oportunidade.